Olá, estamos abrindo aqui mais uma edição do nosso painel regional. Você sempre com a gente, de segunda a sexta, neste horário da 1h30 da tarde, o programa ao vivo com as personalidades aqui da nossa região. Gente que é notícia, que discute a notícia, os fatos e assuntos importantes da pauta aqui na nossa Baixada Santista e, claro, os temas de interesse nacional também. Duas linhas para você entrar em contato aqui com a nossa produção, telefones abertos, 3223-1120, 3223-7676. Pelas redes sociais, facebook.com/Painel Regional TV, você via a sua mensagem à equipe aqui do Painel Regional. Essa é a sentença do juiz Sérgio Moro, referindo-se aí aos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e pertinência à organização criminosa. Acho que pertinência à organização criminosa significa o quê? Participação, é isso? Em organização criminosa? Eu imagino que sim. Deve ser isso, né? Isso tudo referente às denúncias e às apurações da participação do Zé Dirceu dentro da Operação Lava Jato. 23 anos de cadeia para uma figura que teve o destaque, né, que teve a segunda figura, né, na elite do Partido dos Trabalhadores, na hierarquia do Partido dos Trabalhadores. Era quase que a segunda figura da República, não é? A gente pode considerar até assim como chefe da Casa Civil no governo Lula. E olha, é lamentável que o Zé Dirceu termine dessa forma, né? Com quase 70 anos de idade, se não tiver por ali, né? Beirando, né? Não sei exatamente qual a idade do Zé Dirceu, 68, 70, trabalhando por aí, né? 23 anos de cadeia, talvez ele não cumpra, claro, né? Tem uma série de questões, né, Luciano, Heraldo, aí que podem diminuir, fazê-lo sair da prisão mais cedo, mas não é brincadeira, hein? Não é brincadeira, e o que preocupa não é o fato apenas da condenação dele, é o que significa a condenação dele. Para algumas pessoas, eu imagino para a gente que está aqui, a condenação dele significa que houve um processo onde foi identificado a prática de um crime e em cima disso ele foi julgado e condenado. Essa é a nossa visão e ele vai cumprir a pena correspondente ao crime que ele cometeu. Para algumas pessoas, eu até falei isso aqui semana passada, ele vai ser considerado um herói, né? E essas pessoas normalmente, ou quase que plenamente, filiadas ao Partido dos Trabalhadores, porque para elas não aconteceu nada, né? Não existe os fatos que estão comprovados no processo, ensejando essa condenação agora de 23 anos para ele, para o João Vacari, que também foi condenado, e para uma série de outras pessoas, algumas obviamente não ligadas ao partido. É um processo fictício, é ficção o que aconteceu. O que o juiz Sérgio Moro fez foi julgar algo que para essas pessoas é ficção, para a gente é realidade, né? A gente identifica claramente que houve, né, um abuso, um crime de corrupção, lavagem de dinheiro e uma série de outras coisas envolvendo contratos da Petrobras, e isso ficou muito evidente no processo, chegou nessa condenação. Para nós que estamos aqui na mesa e para vários dos telespectadores, o que aconteceu foi crime e ele vai cumprir a pena e vai ser considerado um criminoso. Para algumas pessoas, infelizmente, ele vai ser considerado herói. Pois é. Ei, doutor Hélio. Eu gostaria de destacar um lado histórico da vida de Zé Dirceu. Foi, de fato, um dos grandes personagens, né, no período da redemocratização do país, tendo participado ativamente daqueles movimentos contra a ditadura e, por isso mesmo, ocupava uma posição extremamente destacada na vida política nacional. O envolvimento posterior nesses crimes que o Cassiano acabou de elencar traz um fim melancólico, né? Uma carreira que tão promissora naquela época, que se desenvolveu durante principalmente o período do presidente Lula, e que agora, infelizmente, se revela toda essa lista, essa gama de ilicitudes que acabam, de uma certa forma, turvando, né, esse currículo que se prometia tão maravilhoso, né, no aspecto político. É uma pena, realmente. Acho que a palavra usada pelo doutor Hélio cai bem, né? Melancólico, né? Fim melancólico. Apesar da colocação do doutor Luciano, veja que na primeira condenação lá no Mensalão, eles zombavam muito de toda
a posição jurídica adotada, a ponto de, pelas redes sociais, promoverem aquelas caixinhas para recolher a importância relacionada à condenação e multa. Veja que dessa vez, nem mesmo o Partido dos Trabalhadores saiu em defesa aí do Zé Dirceu. Ele está completamente isolado, vai cumprir sua pena, talvez peça aí depois transferência aí para uma penitenciária aqui da região de São Paulo, porque está lá no Paraná, né? E eu vejo que até mesmo o partido, aqueles que levantavam bandeiras e o colocavam nos ombros, né, como na condição de herói, como bem citou aqui o Torélio, já estão se afastando. Quer dizer, é lamentável mesmo, porque era o segundo homem, seria o sucessor do Lula, na verdade, né? E encerra sua carreira realmente de forma melancólica, de forma bastante triste, manchou de modo assim que não dá para apagar, né, o seu currículo, a sua biografia. Eu só acho que só vou fazer a ressalva porque eu acho que o Partido dos Trabalhadores não fez esse papel agora nesse segundo momento do Petrolão, porque eles estavam preocupados com outras figuras, inclusive com a presidenta da República, que eles tinham que fazer não dá para abrir tanta frente de defesa, né? Então eles focaram em quem que é mais importante. Então vamos focar na presidente da República e no presidente de honra do partido, esse presidente Lula. Se começar a abrir muito o leque, eles vão se prejudicar. Agora, uma coisa a gente tem que levar em consideração, o nível de sacrifício que ele entrou nesse processo. É impressionante. Porque com todas essas questões de delação premiada, tudo mais, é tão uma coisa religiosa esse partido, que ele prefere passar mais, claro que não sei quanto tempo vai cumprir, mas foi condenado para 23 anos de cadeia, do que abrir o jogo e dizer que ele não fez isso tudo sozinho, porque qualquer pessoa minimamente inteligente não pode acreditar que ele fez tudo isso sozinho. O que se fala, e o Delcídio Amaral mais uma vez deixou isso claro no Roda Viva da TV Cultura segunda-feira, não sei quem teve a oportunidade de acompanhar, é que a corrupção na Petrobras é desde a época de Pedro Álvares Cabral, tá certo? Agora, o PT disseminou a coisa de uma maneira, generalizou a coisa de maneira total, ampla e completa, né? Só que havia o seguinte, havia o PT, né, várias figuras ligadas ao Partido dos Trabalhadores e a outros partidos, né, também, que estão ali mancomunados. Ele citou os dois, o PP Partido Progressista, e o PMDB. Né? São os dois partidos que participavam em conjunto com o Zé Dirceu. Ele podia muito bem ter escondido o lado do PT e ter atirado cobras e lagartos contra os parceiros. Né? Não, eles me forçaram a isso, assim. E ele se manteve um silêncio, pelo menos até onde a gente sabe, né? Um silêncio total e absoluto, inclusive não só em relação à proteção ao próprio partido, ao presidente Lula, ao presidente Dilma, enfim, mas a esses outros próprios partidos aí que colaboraram, né? Que tiraram proveito, né? Dessa coisa do Petrolão todo, né? Porque o PT fez, mas não fez sozinho, né? Era o comandante do barco, mas tinha muita gente a bordo, né? O navio não anda só com o comandante. Né? Ele precisa das outras pessoas para o navio andar. É o que cuida da casa de máquinas, é o cozinheiro. Tem que ter todo um aparato para um navio funcionar e cruzar o oceano. Né? Agora a gente só está vendo, não sei nem se é o comandante do navio sendo condenado, né? Mas que seja uma coisa emblemática. Agora vamos ver daqui para frente o que vai acontecer. Bom, se reclama muito, né, doutor Hélio, do número de partidos que existem no Brasil. É uma coisa simplesmente inadministrável, né? 28 ou 29 no Congresso, 35, 34, não sei, existem, né, no Brasil. E o TRE ontem, Tribunal Regional Eleitoral, Estado de São Paulo, ontem, aprovou o registro de mais um, o PNC. O que é o PNC? Partido Nacional Corintiano. É verdade. Está saindo aí do útero materno, não é? Está praticamente pronto o PNC, Partido Nacional Corintiano, que comprovou junto ao Tribunal Regional Eleitoral, não é? 24.700 eleitores ou apoiadores, né? O mínimo exigido eram 21.200, 21.262, né? Que corresponde a 0,1% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados no pleito de 2014, tá certo?
Então eu fico assim pensando, qual seria a bandeira, não é, qual seria a ideologia? Heraldo, você que tem aí familiaridade com a coisa aí, você imagina, não? As questões políticas? É. Vamos dizer assim, a democracia corintiana. Democracia corintiana. Sócrates vai estar lá com... Não, tirando o folclore de lado, eu acredito que, veja bem, as questões do futebol, daquela paixão pelo futebol, pelo seu time do coração, ela está bastante distanciada da questão política, né? Agora, se quer fazer um partido tomando por base assim uma paixão futebolística, um amor por um determinado clube de futebol, acho que a coisa é meio esquisita ainda e não dá para delinear bem o que se pretende. A não ser que seja, por exemplo, ainda que se diga que o Corinthians, o time de futebol, tem os seus torcedores em todo o Brasil, mas na verdade fica uma coisa assim segmentada, mais aqui em São Paulo, não é? Então seria que um partido bairrista, um partido mais localizado? Não sei exatamente até onde se quer chegar com essa criação desse partido que tem pelo vínculo aí a um time de futebol. Quando se passa das questões do desempenho da equipe e da administração do time para uma política, eu acho que vai uma distância muito grande. Doutor Hélio, e aí? Está pensando que ela tem esse filiado de repente, não? Dificilmente isso aconteceria, dificilmente. Mas não é impossível, não é? Claro. Não, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais as considerações. Tirando de lado as gloriosas tradições do Esporte Clube Corinthians Paulista, que é inegável, né? Um time de grandes vitórias e conquistas, mas a mim beira ao deboche. Realmente, você misturar futebol com política, parece que não existe uma liga. É certo que se criou até escolas de samba, né? Que tem também uma coisa mais festiva e tal, mas a política é tão séria, um assunto tão importante que está prejudicando, né, nos momentos atuais, ou trazendo dúvidas na própria população, de repente se autoriza a formação de um partido vinculado a um time de futebol. Para mim, eu acho que é um deboche. E quando a sociedade inteira, né, e as pessoas especializadas no tema, os próprios políticos de maior posição aí no Congresso, no Senado, o próprio presidente da República, governadores, enfim, clamam pela diminuição do número de partidos, que é um exagero, um absurdo, tantos partidos, não existem 30 e poucos ideologias, aí surge eu acho que as autoridades estão absolutamente divorciadas, de vez, definitivamente, totalmente divorciadas com o que se passa no dia a dia, na realidade, né? Mas o problema é a legislação, que permite, porque ela estabelece regras. Você tem que ter um número X de assinaturas, formar um diretório, isso está na lei. Se cumprir o que está escrito na lei, não tem como barrar, que para mim são números mínimos, um país do tamanho do Brasil, com a população que o Brasil tem, isso tem que mudar. Não dá para formar um partido de expressão nacional, você bota nacional no nome, então é Partido Nacional dos Corintianos. Não tem nada de nacional. Juntou lá, porque a lei permite 21 mil assinaturas, você forma um partido. Então, a legislação permite, a legislação que tem que mudar. E isso sem uma reforma política, assim, de verdade, não essas que fazem de vez em quando eleitorais, né? Para o povo achar que estão mexendo em alguma coisa, é a única forma de mudança. Mas talvez o partido já tenha algumas bandeiras aí. A primeira é perdão da dívida do Itaquerão. A segunda é legalizar o primeiro título mundial, porque sem Libertadores ninguém explica muito bem como é que disputou a final. Então eles já têm uns pleitos justos, vamos dizer assim, para cobrar aí dos governantes. Olha, eu não sei se a Folha errou, mas depois eu vi no UOL também, estava da mesma forma, né? É Partido Nacional Corintiano com TH. Corintiano com TH. Corinthians é com TH, não é? Escrito com TH. Mas o corintiano não, né? E eles deram o nome do partido, Partido Nacional Corintiano com TH. E o doutor lembrou a questão das escolas de samba, né?
Eu sempre defendi a tese, escrevi várias vezes, eu sou radicalmente contra uma escola de samba ligada diretamente a um clube de futebol, o Gaviões da Fiel, a Torcida Jovem do Santos, ou Mancha Verde, que mudou de nome Independente do São Paulo. Acho isso absolutamente ridículo, uma vergonha, só serve para acontecer o que a gente vê nos carnavais de São Paulo, quebra-quebra, briga, confusão, uma guerra na apuração. Aí você vê o Carnaval do Rio, que não tem nada disso, é completamente diferente, é um espetáculo até no dia da apuração, se cumprimentam, se abraçam, é completamente diferente. Vamos para o intervalo, o painel regional volta daqui a pouquinho, até já. Muito bom, estamos de volta aqui com o painel regional, o doutor Hélio Costa Marques com a gente, o Heraldo, o Luciano Cassione e, na sequência, a Camila, atenta aí à sua participação, já, como sempre, né, perguntas importantes do nosso telespectador. Bom, Baixada Santista, daqui a pouco, né, a partir das 3h, 3h30, terá aí oficialmente um novo representante na Assembleia Legislativa do Estado. Deputado estadual Cássio Navarro, do PMDB, ele é de Praia Grande, foi presidente da Câmara, né, vereador, enfim, todo mundo sabe, é genro do prefeito Mourão, será diplomado, como disse, deputado estadual com a cassação da deputada Vanessa Damo, ambos são do PMDB. O TSE cassou o mandato dela por problemas, se não me engano, na contabilidade eleitoral, enfim, que ela teve na eleição anterior, enfim, né? O Cássio obteve 50.093 votos na eleição de 2014, então ele pega 15 de março de 2015, foi a posse, né? Então, um ano em março, perdeu 1 ano e 3 meses aí aproximadamente. Acho que tem condição de assumir ainda e colaborar, se unir lá ao Caio França e ao Paulo Correia, né? São os deputados que representam aqui a região. E fazer um bom trabalho, né, Luciano? Não, acho que tem condição de fazer esse papel. Bom, né? Quanto mais deputados, melhor. Primeiro isso, quanto mais deputados a região tiver, melhor, porque entre eles mesmo ganha-se uma força para a região. Quer dizer, os pleitos que eles quiserem fazer, tanto na própria Assembleia, como eventualmente frente ao governo do Estado, uma andorinha só não faz verão. Agora, se junta 1, 2, 3, quanto mais deputados a região tiver, mais força a gente tem. Como já teve, né, em determinado momento, se eu não me engano, na legislatura de 2002, foram 7 deputados estaduais. 7 agora com o governo Serra. O Serra era governador, chegamos a ter 7. E o próprio Cássio Navarro assumiu também. Chegou a assumir como suplente. Como suplente assumiu. Então, e faz diferença isso, né? E principalmente, volto a dizer, em relação ao que se possa cobrar do governo do Estado para ações de nível regional. Agora, a gente espera, tem essa expectativa que ele possa fazer esse bom trabalho. Muito bem. Mais um deputado, sempre bom, né? Sempre bom. Acho que além da notícia auspiciosa para a nossa região, temos que destacar também o comportamento do Cássio Navarro, uma pessoa com experiência, lutou pela sua eleição, já tem concorrido aos pleitos, né? E me parece uma pessoa bastante gabaritada para nos bem representar na Assembleia Legislativa. Para mim, uma notícia excelente. Muito bem. Já passou por lá, né, Heraldo? Conhece o caminho? Sim, mas eu acho que vai ser mais um só, sabe? Porque, lamentavelmente, a Assembleia é um anexo do governo do Estado. Quem rege a Assembleia Legislativa de São Paulo é o governador Geraldo Alckmin. Tivéssemos lá 10 deputados, não influenciaria em nada aqui para a nossa Baixada Santista. E digo mais, vereadores da região têm muito mais força do que os deputados. Basta ver que foram os vereadores que se mobilizaram e impediram, né, a colocação de mais uma praça de pedágio ali na Manuel da Nóbrega. Foi um movimento dos vereadores, das câmaras de vereadores, e não dos nossos deputados estaduais. Lamentavelmente, a Assembleia virou um anexo do governo de São Paulo. Não, mas acho que quanto mais representantes, melhor, né? Tem coisas pontuais, importantes. Mas quem determina é o governador. Viaduto. Se houver um projeto em favor da Baixada, o governador é que vai dizer, não vai ser o número de deputados. Isso não tem como, claro. Mas se você tiver 2, 3 deputados, faz uma diferença grande, viu? Olha, eu fico... Espero que sim. Muito bem. Doutor Hélio, especialista na área da saúde, está uma discussão aí em relação ao tamanho do SUS, se discute o tamanho do SUS, não se discute, diminui-se o tamanho do SUS, agora o ministro diz que não é nada disso, vamos manter que o SUS é importante e deve continuar crescendo e atendendo mais gente, enfim, como é que que raio-x a gente tira disso aí, hein? Bem, já se sabia, não é de agora, que o rombo era muito grande, as condições
econômicas e da própria gestão da saúde pública no Brasil é muito complicada. Com a vinda do ministro a São Paulo e nas suas manifestações, as suas declarações, se estampou exatamente uma realidade que todos nós já conhecíamos, né? E é preocupante, né? Quando um ministro de Estado ele constata, ainda que a princípio, porque ele certamente não terá ainda todas as informações, muito recente a posse, né? Mas é mais um motivo para nós nos preocuparmos. Como eu sempre tenho dito, inclusive no seu programa, doutorão, temos insistido muito nas questões ligadas à gestão, uma vez que certamente muitas das coisas que acontecem de mal para a saúde pública no Brasil estão ligadas à gestão. E, em segundo lugar, às inversões de prioridades. Há muitos anos que eu venho defendendo a volta às origens, né, do SUS, quando então se preconizava exatamente o atendimento à saúde básica. E, infelizmente, com o passar dos anos, isso se inverteu e hoje os gestores públicos, especialmente nos municípios, preferem ter seus prontos-socorros atendendo em massa e não fazendo uma saúde de boa qualidade. Então, eu continuo defendendo que nós teremos, para poder resolver definitivamente os problemas da saúde pública no Brasil, e nós voltarmos às origens do SUS e invertermos as prioridades que, infelizmente, foram colocadas... E aí seria feita de que forma, então? Que mudança prática a gente teria aqui? A gente vê realmente os pronto-socorros, os pronto-atendimentos aí, públicos aí, sempre lotados, né? Como fazer essa alteração, essa mudança aí? O público, o povo, infelizmente, não tem opções, porque as unidades básicas de saúde, a estratégia saúde da família, os AMEs, né, os ambulatórios de medicina especializada, esses deveriam ser o foco de investimentos, porque a medicina se faz ali, né, com o mesmo médico, a mesma ficha do paciente. Se trata de uma medicina preventiva, que é sempre o mais importante. Num pronto-socorro, doutorão, não há essa condição. E não adianta culpar os médicos, né, que atendem rápido, não olham nos olhos do paciente, porque não há condições pelo volume de atendimento. Então, o que nós teríamos que fazer é injetar recursos, né, na mudança desse conceito. As unidades básicas de saúde são nos bairros que se faz medicina, né, para que os problemas não se agravem nos pacientes e que os levem no futuro a encherem as filas dos hospitais, das UTIs, e com uma despesa, então, sempre crescente para o erário público. Entra governo, sai governo, e esse drama permanece, né? Permanece, e até para usar a expressão que você falou, fazer um raio-x, tem várias possibilidades, né? Se fizer primeiro um exame clínico só, você vai identificar poucas coisas. Se fizer o raio-x, você começa a ver mais. Se já fizer uma ressonância, aí você enxerga muito mais coisa no problema. Só que o problema de saúde, do SUS, enfim, não fica só na saúde. E é esse que é o problema que a gente enxerga, às vezes, em relação ao sistema brasileiro muito concentrado nas questões da União. Quer dizer, o governo federal tem o dinheiro, porque é o que mais arrecada, e mal distribui. Só que o problema, todo mundo sabe, que é no município. E se a gente trouxer o problema aqui, vamos colocar para Santos e região, Santos tem uma série de problemas em relação à saúde, não só por causa de Santos, mas por conta do atendimento que é necessário fazer para os municípios ou para os munícipes das cidades da região. Então, é uma questão primeiro, de recurso que você precisa e se concentra basicamente no governo federal, que distribui quanto quer, quando quer, e na situação atual que o Brasil se encontra, muito mais difícil, porque não tem dinheiro. O segundo problema é muito uma preocupação em relação à doença. Já a doença, como o doutor Hélio falou, não tem a atenção básica. Porque se a pessoa não ficar, se for identificado cedo algum problema de saúde, ou ela nem chegar a ter esse problema, porque foi vacinada, porque tem alimentação adequada, porque tem saneamento, e saneamento é uma das causas, ou não, a falta de saneamento é uma das maiores causas de uma série de doenças. Se você evita que se chegue na doença, você economiza. Eu li uma vez
e era um artigo sobre economia, que cada real gasto em saneamento, você economiza 4 em saúde pública. Cada real gasto economiza 4 em saúde pública. Ora, então é mais do que evidente que certos investimentos, que passam até a ser baratos, quer dizer, se a proporção é 1 para 4, você fizer para a população, seja em saneamento, seja em campanhas, seja em relação à alimentação, porque a criança que seja malnutrida, subnutrida ou obesa, tudo por questão de alimentação, necessariamente vai ter problema de saúde. Então, se você evita isso, você, mais uma vez, está economizando e aí sim, podendo gastar quando é imprescindível gastar, seja na emergência, seja quando efetivamente você vai ter que fazer uma cirurgia ou um tratamento de alta complexidade, porque efetivamente a pessoa está doente e vai precisar disso, mas falta dinheiro para essas questões porque não se está investindo nessa parte preventiva, nessa parte de saneamento e também, que acho que é importantíssimo, na questão da nutrição, da alimentação, principalmente das nossas crianças. É curioso que a gente não consegue sair dessa coisa aí, parece que o cachorro mordendo o rabo aí a vida toda e não se avança para canto nenhum, para lado nenhum, para coisa nenhuma, não, Heraldo? E dentro dessa linha, eu gostaria de ouvir o doutor Hélio. Nós estamos aí com um hospital pronto para ser colocado à disposição da população, da região como um todo, né? E a gente vê aí o prefeito dizendo que se não tiver recursos, se não tiver o recurso para o custeio, vai ficar difícil abrir esse hospital. O senhor acredita que na atual situação, doutor Hélio, seria viável o governo assumir esse encargo de realmente custear o Hospital dos Estivadores, doutor? Governo qual você fala? Governo federal, né? Governo federal, ou talvez com uma parcela do governo estadual, o senhor que já administrou aí São Vicente, lá, o Hospital São José, até os Estivadores mesmo, numa fase, o senhor esteve lá, na direção? Então, acho que o prefeito Paulo Barbosa, ele, mesmo que tardiamente, creio eu, ele chegou a essa conclusão. O grande problema dos hospitais públicos está exatamente no custeio, né? Construir um hospital relativamente não tão complexo, porque verbas existem, o BNDES patrocina grandes obras, né? Grandes investimentos, mas o grande problema dos hospitais públicos é o custeio, né? Nós que já passamos uma série de experiências nesse campo, a gente vê claramente que a preocupação do prefeito, Heraldo, certamente é essa. Como administrar um hospital que vai ser grandioso, né? São centenas de leitos, com toda a complexidade que deva ter. 240, acho. 40 leitos. Né? Mais ou menos isso. E todos o complexo, né, que envolve toda essa administração, realmente os municípios não têm condições, absolutamente. Né? Tem um exemplo clássico de Cubatão, que eu sempre cito, lá do hospital, o hospital modelo, né? Fizeram um hospital magnífico, muito imponente, e 3 meses depois da sua inauguração, já estava com problemas seríssimos com relação ao custeio. Então, eu creio que... Em Cubatão eles se preocuparam muito em tirar o nome, né? Mudar o nome, não é mais Hospital Modelo. Aí deram o nome, Doutor Camargo, não me falha sempre o nome. Aí depois o outro governo resolveu não chamar pelo Doutor Camargo e tal, chamar de Hospital Municipal. Isso eles se importam bastante, né? Se preocupam muito com isso. Porque o Hospital Modelo era a nomenclatura do Ney Serra, o outro era do Clermont, então não podia. Mas resolver para valer o hospital não resolve, né? Exatamente. Mas eu me refiro, doutorão, já no início, quando se inaugurou o hospital. Foi o Ney Serra que inaugurou. Exatamente. Então, está claro que o Hospital dos Estivadores, se inaugurado com essa gestão pública, realmente vai ter problemas rapidamente. Essa questão aí, o Luciano foi secretário municipal, entendeu? Acompanhou bem essa coisa toda também. Quando o prefeito Paulo Alexandre assumiu, né, o hospital já tinha sido comprado pelo governo anterior, pelo prefeito anterior, o prefeito Papa, né? E uma situação difícil, né? Você vai dizer o quê? Parar a obra, falar, não vou fazer porque não confio que o Estado e a União participem com a gente da gestão. E, na verdade, ele sempre disse, né, desde o começo, nós vamos construir
né, da melhor maneira possível o hospital, mas se não tiver a colaboração do Estado, da União, não tem como botar para funcionar, eu lembro bem disso. Né? E, na verdade, ele comprou um prédio, né, porque o hospital já estava sucateado, parado. Está acabando de ser feita uma reforma completa, e inclusive em relação até aos equipamentos, porque não tinha mais nada. Então, é uma herança um pouco complicada. Eu acho que ter que investir num hospital para a cidade é importante, e acho que o prefeito Paulo Alexandre fez o correto. A forma que isso precisou ser feita, quer dizer, herdando um prédio que precisou ser reformado, equipado, uma série de... O custo disso, isso em relação, estou falando a parte de construção civil. Seria mais barato construir um prédio novo do que reformar esse prédio que o ex-prefeito Papa comprou. Só que já estava comprado, não tinha o que fazer. Então, o que foi feito é reformar, equipar e agora poder entregar para a população, com essa questão do custeio, que obviamente, sem a participação do governo federal e do governo estadual, não há como o município arcar com a despesa, porque o orçamento do município não permite isso. É uma matemática simples. Sem essa colaboração, e aí eu volto ao início, o governo federal arrecada muito, ele tem que começar a distribuir da forma adequada, na proporção do que cada município contribui para a União. Quer completar? Eu gostaria de acrescentar, até me somando às palavras do Dr. Luciano, que já em 2004, quando passamos lá na diretoria executiva dos estivadores, na época, um prédio de 10 andares, do 4º andar para cima já sabíamos, já tínhamos o diagnóstico que era inviável. Você não poderia pôr em funcionamento aqueles andares, porque estavam exatamente todos sucateados, toda a parte hidráulica e elétrica estava totalmente comprometida. Então foi realmente um prédio que se comprou e tivemos que fazer todas essas reformas. Agora, tem um outro ponto que eu gostaria de colocar, e certamente vou receber muitas críticas, que eu acho que as administrações dos complexos hospitalares construídos pelo Estado, seja em qualquer nível, não vai poder prescindir mais da iniciativa privada, né? Do terceiro setor, por exemplo. O Estado já se manifestou incapaz para gerir complexos hospitalares do porte que se pretende dar ao Hospital dos Estivadores, na minha ótica, na minha visão. Muito bem, vamos fazer então mais um intervalo, voltamos já com a participação importante de você que está aí sempre acompanhando a gente. Muito bem, a gente volta aqui na sequência do painel regional, com a participação sempre importante da nossa Camila Aloy, com participações dos telespectadores, aí atentos ao painel regional, né, Camila? Isso mesmo, Boturão. Sérgio dos Santos pergunta: se a terceirização é a solução para os problemas na área da saúde? Se a terceirização é a solução? Isso. A questão das OS, será que é isso? Não sei, doutora, o que você acha? Eu acho que é uma possibilidade. A gente tem alguns exemplos aí, alguns funcionam muito bem, outros não tão bem, outros não estão funcionando muito bem, sei lá. Eu acho que a presença do terceiro setor, na minha visão, ela é imprescindível, né? Os governos mostraram a sua ineficiência para poder fazer um trabalho de qualidade no atendimento público, na saúde pública. Como essas OS que a gente vem acompanhando. Lógico. Aqui em Santos nós temos a UPA, sérias, né? As OS sérias, né? Claro. Realmente o terceiro setor, ele poderá contribuir muito para que nós possamos dar uma dimensão mais de qualidade, né, para a saúde pública. Em Praia Grande temos a Santa Casa, também administrada por uma OS. A gente falava exatamente sobre isso aqui no intervalo, né, Luciano? Não, eu acredito, volto a dizer, se a OS que for fazer a gestão de qualquer hospital que seja, isso porque a gente está falando de saúde pública, for séria, não tem por que a gente impedir. Eu coloquei aqui no intervalo. Eu acho que facilita muito a gestão de hospital se ela ficar na mão da iniciativa privada. Por uma série de questões. Falei em relação até aos próprios funcionários. O funcionário que encostar o corpo, que não tiver a fim de trabalhar, que não aparecer para trabalhar, sendo o hospital gerido por uma OS, é rua. Sendo o hospital público, tem que abrir a sindicância, processo administrativo, aí o sindicato vem e fala não é bem assim, e aí
o que precisa fazer, que atender a população, a gente não faz, a gente fica preocupado com o funcionário. Então, isso é um exemplo. Em relação à manutenção de um equipamento, por exemplo, se tiver que fazer, der problema, tiver que trocar, com uma OS funcionando, ela vai para o mercado, ela vai ver quanto que custa, vai fazer lá uma tomada de preço e vai comprar. Se for o poder público, abre processo de licitação, manda para a Secretaria de Finanças para ver se tem dinheiro, para a Secretaria de Gestão, para a Comissão de Licitação abrir o processo, volta para cá, volta para lá. Quando for comprar efetivamente o equipamento, aí o equipamento tem mais não sei quanto tempo para chegar. O que já não aconteceu de coisa ruim para as pessoas que precisavam daquele exame, por exemplo, vamos citar um aparelho de raio-x que seja, né? Então, a agilidade que você ganha gastando o mesmo, porque o recurso vai ser o mesmo, seja ele para ser gerido pela administração pública, ou seja pela OS, que vai receber do poder público para fazer. Eu acredito que funciona muito melhor, obviamente, se a OS for séria, e aí a gente não pode fazer com que os órgãos de fiscalização se escusem. Ah, melhor não ter, porque pode ter isso, pode ter aquilo. Fiscaliza. Claro. Ontem eu li uma notícia que, em relação, desculpa só contar, mas para dar esse exemplo, a Procuradoria-Geral da República é contra aí a abertura de bingo, cassino, enfim, jogos de azar, porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, porque o crime é organizado, porque não sei o quê. Ora, isso pode acontecer? Pode acontecer. Só que em outros lugares, por conta desse tipo de atividade, existe uma série de outras coisas positivas. O que for ruim, que se fiscalize e puna, se identificar o problema. Agora, não dá para não fazer nada, porque pode acontecer alguma coisa de errado. Se for acontecer, para isso que existe fiscalização. Muito bem. Camila, bom, mais participações o aí? Sérgio dos Santos ainda completa parabenizando o Matheus Ramos, que é um dos nossos funcionários, editor de imagens, nosso cinegrafista, que hoje é aniversário dele. Então ele parabeniza também, manda uma mensagem pra gente. Muito bem, abraço, parabéns ao Matheus. Não sabíamos do dia festivo, né? Isso. Saúde, felicidades. Também temos a participação... Nosso Talibã, né? Talibã. Temos também a participação do Elias, do bairro Rio Branco, e ele perguntou ao doutor Luciano: o que você acha da Operação Lava Jato ainda não ter decretado a prisão do ex-presidente Lula? Pois ele, com certeza, está obstruindo as investigações por meio de chantagens. É o quê? A opinião dele. Para quem é a pergunta? É para o doutor Luciano. É o Luciano. Olha, eu acho que do jeito que está a investigação, primeiro que prisão, e aí eu falo como advogado, se ficar comprovado que ele está obstruindo as investigações, como acho que agora, nesse momento, depois de tudo que aconteceu, inclusive essa parcial do impeachment da Dilma, eu acho que ele não está tão ocupado em obstruir a investigação. Mas se tivesse efetivamente fazendo isso, para isso que serve a prisão preventiva. De qualquer forma, eu acho que prisão efetivamente só depois de processado, julgado e condenado, aí sim você pode falar em prisão, claro, se a pessoa não tiver oferecendo nenhum risco para a sociedade ou, no caso, obstruindo a investigação. Como acho que agora isso foi arrefecido e não existe prova ainda dessa obstrução, tem que esperar o processo correr aí da maneira correta. Bom, e voltando a falar dos partidos políticos, o Rafael do Boqueirão pergunta. Ele diz, na verdade, que afirma que essa mania de criação de partidos não ocorre somente aqui no Brasil. A Alemanha tem atualmente um partido dos bebedores de cerveja, a Inglaterra teve por muito tempo um partido só de misses, e em Nova York agora existe um chamado O Aluguel Está Caro Demais, para protestar contra o aumento do preço da locação na região. Mas esses partidos vão se fundindo, né, na hora da discussão dos debates políticos, né, por exemplo, dos Estados Unidos, tem um número enorme de partidos. Mas eles vão se infundindo para o lado dos democratas, alguns para a ideologia dos republicanos, outras, enfim, as coisas vão fluindo. No final das contas, você fecha com dois partidos que são aqueles que disputam as eleições gerais. É como se aqui você tivesse o PT para um lado, o PSDB para o outro. Ou se fosse assim aqui no Brasil, né? Mas não é. O partido corintiano aí, se for realmente legalizado no TSE, daqui a um ano e pouco, 2 anos, sei lá, pode lançar um candidato a presidente da República, sei lá, ou pode vender lá o seu horário, né? Não, só que acostumado. A diferença desses partidos, eu não tenho, não sei de forma clara, mas eu imagino que esses países não recebem cota de fundo partidário, eles não têm horário eleitoral gratuito na TV, uma série de coisas nesses países. Aqui acontece isso. Esse é o problema. Lá o cara cria o partido como se fosse criar uma associação de bairro. E fica por isso mesmo. Aqui não, aqui se dá uma importância, volto a dizer, você destina recurso público
para um partido que criou ontem com base em 21 mil assinaturas e para defender os interesses da nação corintiana. Isso é inadmissível. É verdade. Agora, tem um outro assunto aqui também bastante curioso, o Heraldo. Um segurança lá do Supremo Tribunal Federal, do STF, né, encontrou uma escuta telefônica no gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso. O equipamento estava desativado e até agora não se sabe exatamente se ele chegou a ser ativado, quando ele foi colocado lá no gabinete do ministro Barroso, enfim. Isso faz 15 dias aproximadamente, né, que ele foi encontrado. Mas veio a público agora, né, só? Ontem. É curioso realmente. Não sei se esse tipo de coisa é feito de maneira proposital, no sentido de dizer aos ministros, olha, nós estamos observando o que vocês fazem, o que vocês falam, com quem vocês conversam. Porque, veja, naquela questão lá do... Quem seriam esses nós aí? Nós estamos... Forças ocultas do Jânio Quadros? Né? Acho que dá lá para o Brasil essas forças ocultas, viu? Veja que Elas nunca saíram de lá. Na prisão do Delcídio, se falou muito em conversar com o ministro do STF, do STJ. Olha, no STJ já está conversado, o ministro lá recebeu isso, recebeu aquilo. Eu acho que tudo isso fomenta, né, esse tipo de manifestação. Pessoas que estão contentes ou descontentes com o rumo das investigações da Lava Jato. Nada disso pode ser descartado. Eu penso dessa maneira, né? Muito bem. Mais participações com a gente aí, Camila? Sim, temos a participação do Uriel Vilas Boas. Ele pergunta, como interpretar essa pressão apenas contra petistas? A política no Brasil, ao longo da sua história, tem exemplos dramáticos e comportamentos ilegais? Ele pergunta. Quem assistiu ao Roda Viva, eu repito, né, foi uma entrevista, na minha opinião, espetacular, né, do Delcídio Amaral. Evidentemente, ele não acusou diretamente ninguém, mas, por outro lado, acusou todo mundo, né? Toda a política brasileira com telhado de vidro. O Congresso Nacional inteiro é devedor ou será devedor à justiça, né? E ele apontou aí o dedo para a delação premiada da Andrade Gutierrez, né? Que, segundo ele, vem totalmente de acordo ao depoimento dele, do Delcídio, né? Quando revelou uma série de situações que envolvem o PP e o PMDB. Então, vamos aguardar, né? No momento, realmente, há uma pressão dá a impressão clara de que é um movimento de destruição do PT. Né? Mas é o único partido que existe no Brasil. Ninguém está querendo destruir os outros partidos, porque os outros partidos não existem. Nenhum partido político no Brasil, se você pegar o estatuto, as bases do que criou o partido, pegar toda essa papelada e o ideário de criação, nenhum existe. Existem siglas eleitorais. O PT existe como partido. Tanto existe como partido, vou repetir aqui, bandido para eles, ou para a gente é bandido. Para eles, alguns relacionados ao partido, são heróis. Porque eles acham que lutou pela causa, porque o objetivo era muito maior, porque os outros faziam também, qual que é o problema, fez menos, fez mais. Eles tentam argumentar o que não tem argumento. Crime é crime, ponto, não importa quem fez. Agora o governo federal ficou 13 anos na mão de um partido. Então, obviamente que vai ter que ficar em cima do PT essa pressão. Quem se aliou com quem não devia, porque sabia que por um projeto de poder precisava se aliar, entre aspas, aí, com outros partidos, porque eu volto a dizer, não são partidos, mas com pessoas que notoriamente são desqualificadas, mas para o projeto político eram importantes, o PT se aliou. Ele não fez, ele fez vista grossa para muita coisa e para outros participou. Então, essa defesa insistente por parte de algumas pessoas, uns obviamente petistas e outros não petistas, mas alinhados com esse pensamento, eu acho equivocado. Pensamento de esquerda é uma coisa. Existem uma série de partidos de esquerda no Brasil. Agora, o pensamento petista, protecionista em relação a gente que cometeu crime e lesou o Brasil, não dá para admitir. Agora, só deixa eu colocar em relação à escuta, tem que saber se o telefone já estava lá, né? Se o gabinete de quem que era antes, porque o Barroso entrou, não sei no lugar de quem, pegou a sala de quem. Porque às vezes o telefone já estava lá, com a escuta tem que ver se é nova, se é antiga, mas isso também faz diferença. O Barroso entrou, acho que no lugar do Aires Brito, né? Do Aires Brito? Acho que sim.
Acho que sim. Que coisa de 3, 4 anos? Não, 2 anos. 2 anos no só? máximo, Agora, na questão do PT, o próprio PT expulsou aquele deputado Varga que... Foi. Né? Então, o PT é que está comandando, então tem que se voltar contra ele. Não significa uma guerra contra o PT, mas sim, né, focado no que o partido fez e no que o partido está capitaneando. O próprio partido... Aliás, é curioso que nós falamos no início do programa do Zé Dirceu, e o PT se reuniu ontem e também já fez a sua meia-culpa e responsabilizou tudo para Dilma. Quer dizer, então o partido também foi incapaz de ver que no primeiro governo dela as coisas não andaram bem. Então, só piorou a partir da reeleição. Ora, então é preciso fazer uma análise melhor, né? E mais isenta o próprio Partido dos Trabalhadores se quer realmente continuar subsistindo. O Sidney também pergunta ao doutor Hélio. São Vicente vive a pior administração dos últimos 12 anos. O senhor, como interessado no destino da cidade, se tivesse a oportunidade, qual a área que precisa ser corrigida primeiro e como faria isto? Dá para responder isso ainda antes do programa acabar ou precisa de umas 2 horas de palestra? Vai sintetizar. É realmente uma pergunta importante e muito difícil. Com né? todo respeito aos nossos amigos vicentinos aí, Exatamente. que não mereciam o momento que estão vivendo, né, infelizmente. O grande problema, eu acho, é organizar agora as finanças públicas, né? A estruturação do processo orçamentário. São Vicente tem uma dívida muito grande, corresponde a um orçamento, né? Dos 4 orçamentos de uma gestão, um orçamento já está comprometido. Então, acho que o próximo prefeito terá que se dedicar a resolver as relações orçamentárias e financeiras do município. Agora, eu como médico e como cidadão de São Vicente, acho que a saúde realmente vai ter que passar por uma análise criteriosa e tudo deverá ser feito no sentido de pelo menos dar as condições mínimas de assistência aos munícipes de São Vicente. Tem mais alguém conosco, Sim, Camila? o Rafael Santana pergunta, com a criação desse partido corintiano, será que ele vai ser o partido mais odiado do Brasil? Ele brinca. Há uma possibilidade muito grande disso, viu? Ou mais amado também. Uma possibilidade muito grande Ou mais em relação amado. a isso. Você tem dos dois lados. Mais rejeitado do Brasil. E o Luciano colocou bem no primeiro bloco, né? A primeira meta aí do partido vai ser perdoar a dívida lá do Itaquerão lá, né? Ou do Odebrechão lá, sei lá. Aquilo é qualquer coisa menos Coringão, né? Porque não pagou o estádio, pô. Como é que pode ser dele? Aquilo se trata de um patrimônio nacional. De todo esportista, todo aquele que ama o futebol. E com dinheiro público, tá certo. Estamos fechando aqui o painel regional, agradecendo aqui o nosso doutor Hélio, obrigado por estar conosco, Heraldo, Luciano Cassione, obrigado pela presença, a Camila está diariamente conosco, né? Sempre às 1h30 da tarde ao vivo, reprise às 7h30 da noite, enquanto você acompanha pela Santa Cecília TV os jogos da Unisanta. Obrigado, tchau.